Muito pouco. Um estudo privado feito com as 1.000 maiores empresas investidoras em P&D mostra apenas 4 brasileiras na lista. Todas são ou foram companhias estatais. Ainda hoje, o setor público arca com 55% dos investimentos em ciência e tecnologia no Brasil. Por que o senhor acha que esse fenômeno acontece? Esse fenômeno acontece exatamente pelo que falei antes. Nenhum país ingressa num processo de desenvolvimento tecnológico da sua própria indústria sem uma participação decisiva e absolutamente mandatória do Estado. Mas o Brasil já não está investindo mais do que sua iniciativa privada? O Brasil fez essas leis agora. A Coreia fez essas leis em 1972. Tem quase 40 anos. A Taiwan, mais ou menos na mesma época. A China fez ainda no final da década de 70, com lá o Deng Xiaoping. E a Índia fez em 91 a primeira lei, dando isenção de 10 anos de todos os tributos para quem investir numa atividade produtiva, qualquer uma. Então nós vamos começar a colher os frutos da nossa política de hoje só daqui a algumas décadas? Não é bem assim, porque as coisas não são lineares. Por exemplo, a Índia, só para citar um exemplo, em 95, dezembro de 95, ela promulgou a sua lei de estímulo à tecnologia. A lei anterior de 91 era o estímulo ao investimento em geral. E essa lei de tecnologia criou todas as possibilidades para que uma empresa indiana investisse em desenvolvimento tecnológico, tanto quanto cópia de tecnologias estrangeiras. Ela não discriminou e colocou recursos à disposição. Pois bem, em 95, a Índia tinha produzido pouco mais que a metade das patentes brasileiras. 3 anos depois, em 98, ela já igualava o Brasil e hoje ela produz 8 vezes mais do que o Brasil. Então a resposta pode vir muito rapidamente, desde que o procedimento de aplicação da lei seja o apropriado e o adequado. Do jeito que está hoje no Brasil, ainda não dá para prever qualquer resposta. Até porque é um engano dizer que o governo dá recursos às empresas. No momento ele ainda tira recursos das empresas. É fácil de fazer essa conta. Ele recolhe todos os anos aproximadamente 3 bilhões de reais para o FNDCT, através das leis de fundos setoriais e da CID. Pois bem, desses 3 bilhões, o que ele faz? Eu vou tirar o capítulo da reserva para a contingência, que está aparentemente superado, porque em 2010 o Brasil já aplicou os 3 bilhões que recolheu, mas quanto foi para a empresa? Veja que esse recurso é tirado da empresa. Foram apenas 450 milhões, 15%. E o resto? E o resto foi para as universidades. Criado em 1969, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico é a principal fonte de recursos públicos para o apoio à inovação industrial. A indústria está com menos dinheiro do que tinha antes de 2000 para aplicar. Bem, mas aí direi, mas tem a lei do bem. Tudo bem, vamos ver quanto foi a renúncia fiscal da lei do bem. Foi da ordem de 1,5 bilhão. Isso é que não fechou a conta. 450 milhões mais 1,5 bilhão dá perto de 2 bilhões. A arrecadação foi 3. E, no entanto, o volume de projetos que as indústrias desenvolveram somou 8 bilhões. De modo que boa parte dos investimentos que o Estado hoje está fazendo nas universidades provém de recursos recolhidos compulsoriamente de empresas. Neste particular, o Brasil é o único no mundo, ele inovou. Não existe nenhuma outra país que tenha essa modalidade de recolhimento compulsório da indústria para desenvolvimento científico. Isso não existe. A gente vê os números, mais uma vez voltando a eles, né? O Brasil, no que diz respeito a publicações científicas, tem números bastante significativos, pode ser comparado a países como Espanha e França, mas no número de patentes não.
mostrando uma dissociação entre o que a gente faz nas universidades e o que a gente faz para gerar produtos comercializáveis. Onde está o erro, professor, na sua avaliação? Bom, antes de mais nada, essa associação, num país, pelo menos como o Brasil, é inexistente. A universidade cuida de desenvolver, formar recursos humanos através do seu procedimento de desenvolver novos conhecimentos. A empresa, o setor produtivo, cuida de atender o mercado, as demandas dos usuários, dos seus produtos, dos seus consumidores, etc. Não há qualquer relação de nexo entre um e outro. Isso não quer dizer que eles estejam apartados, não. A universidade forma recursos humanos e esses recursos humanos são indispensáveis para que a indústria desenvolva as suas inovações e até mesmo a sua produção. Da mesma maneira, a universidade tem recursos humanos altamente qualificados que, em circunstâncias particulares, pode vir a ser solicitada pela indústria para esclarecer tópicos. Tem equipamentos também que, eventualmente, a indústria pode usar. Uma parceria entre empresa e universidade. Essa parceria só se estabelece em função de situações muito objetivas. Uma determinada empresa quer usar um material que ela não conhece bem, mas que é um novo material e que o seu concorrente está utilizando. E aí faz sentido ele recorrer à universidade para a caracterização do material, para aprender sobre o material, formar recursos humanos que dominem esse material e assim por diante. Ela não se estabelece institucionalmente. Quer dizer, o sistema produtivo não se conecta com o sistema de conhecimento, gerador de conhecimento, como instituições. O Brasil